Oi, meu nome é Rosa, tenho 60 anos e estou falando aqui da cidade de Sobral, no Ceará. Antes de começar a contar minha história, queria pedir que você se inscrevesse no canal e deixasse o seu curtir. Isso ajuda muito para que esse vídeo alcance mais pessoas que, assim como eu, já guardaram dores profundas por muitos anos. Também quero pedir para você deixar aqui nos comentários de qual cidade está assistindo. Eu gosto de imaginar que essa conversa, mesmo através da tela, pode nos unir em algo maior, o poder de romper silêncios antigos. A história que você vai ouvir hoje é uma que eu guardei dentro de mim por mais de 5 décadas. É sobre algo que me feriu ainda menina e que eu escondi por medo, por vergonha, por falta de escuta. Durante muito tempo, eu me sentia como se vivesse com um nó preso na garganta, como se existisse uma parte de mim que nunca pode crescer junto com o resto. Só quem já engoliu um choro por anos sabe como isso pesa no corpo, como sufoca a alma. E quando, finalmente, as palavras começaram a sair, eu descobri que, mesmo com tanto tempo passado, ainda doía, mas junto com a dor, veio também um tipo de alívio que eu não sei descrever. Um alívio que só sente quem sobreviveu ao próprio silêncio. Eu decidi contar essa história agora, porque sei que tem outras mulheres, muitas delas mais velhas, como eu, que carregam segredos parecidos. Eu não quero mais ser prisioneira daquilo que me fizeram. Quero ser lembrada como alguém que, mesmo depois de tanto tempo, teve coragem de olhar para o passado e dizer: não foi culpa minha. E se essa história tocar o seu coração, compartilha. Pode ser que uma outra mulher, escondida em algum canto do Brasil, escute e pense: talvez também seja minha hora de falar. No domingo em que tudo começou a mudar, o sol estava forte, mas havia uma brisa estranha no ar, daquelas que anunciam que algo está prestes a ser revelado, mesmo que a gente ainda não saiba. A mesa do almoço estava posta com aquele capricho que só minha irmã mais velha sabia ter. Toalha de crochê branca, copos alinhados como se esperássemos uma visita importante, e o cheiro de frango assado se misturando ao arroz com alho queimadinho, que eu sempre gostei. Eu estava sentada na ponta da mesa, meio quieta, observando a conversa fluir em torno de mim. Minha prima Clara, sentada ao meu lado, gesticulava com entusiasmo, contando sobre a faculdade de Direito, sobre as aulas de criminologia e sobre o trabalho que estava fazendo sobre violência doméstica e abusos encobertos por décadas. A voz dela era firme, cheia de propósito, e eu vi, naquele momento, uma mulher jovem que sabia exatamente o que queria mudar no mundo. Enquanto ela falava, senti um calafrio subir pelas minhas costas. Não era de frio, era de memória. Meu corpo reagia antes da minha mente processar. As palavras dela, abusos dentro da própria casa, crianças que não são ouvidas, silêncios impostos por medo, soavam como marteladas no meu peito. Tentei disfarçar, tentei sorrir como sempre fiz nesses momentos, mas minha mão tremeu. Quando estiquei o braço para pegar o copo de suco, ele escorregou dos meus dedos, caiu no chão e se espatifou. O som do vidro quebrando ecoou como um grito, que eu engoli por mais de 50 anos. Todos pararam. Minha irmã correu para pegar um pano, alguém comentou algo sobre idade chegando e minha neta perguntou se eu estava passando mal. Eu sorri, como sempre sorria, e disse que estava tudo bem. Só tinha escorregado mesmo. Mas não estava tudo bem. Não fazia sentido mentir nem para mim mesma. Aquela conversa tinha aberto uma fresta na parede que levei a vida inteira para erguer. Era como se uma parte de mim, adormecida há décadas, tivesse sido cutucada com força. E eu sabia, se eu não falasse agora, talvez nunca mais conseguisse. Mas também sabia que falar significava enfrentar tudo que eu enterrei tão fundo que às vezes parecia que nunca tinha existido. No fim do almoço, todos se dispersaram. A família ria na sala, assistindo a um jogo, mas eu disse que precisava descansar. Fui para o meu quarto, fechei a porta e encostei a cabeça na madeira. O coração ainda batia descompassado. Sentei na cama devagar, tirei os sapatos e olhei para as minhas mãos. Estavam trêmulas. Então, bem baixinho, sem nem perceber o que fazia, falei em voz alta. Ele me tocava. Eu tinha 9 anos. Ele era meu irmão. E eu nunca contei para ninguém. O som daquelas palavras me assustou mais do que qualquer coisa.
Era como se eu tivesse cuspido fogo. Levantei rápido, fechei a janela, puxei a cortina. O medo de ser ouvida, mesmo dentro da minha própria casa, mesmo depois de tantos anos, ainda estava ali, grudado em mim. Sentei de novo, dessa vez abraçando um travesseiro, e chorei. Chorei como não chorava há muito tempo. Não de tristeza, mas de alívio. Um alívio dolorido, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro com as mãos. E então, a campainha tocou. Era Clara, que tinha esquecido o celular e voltado para buscar. Eu desci e a encontrei na porta, com aquele sorriso, doce de sempre, os olhos vivos, a mochila caída no ombro. Ela percebeu na hora que eu tinha chorado. Perguntou se estava tudo bem e eu, mais uma vez, disse que sim. Mas ela não acreditou. A garota podia ser jovem, mas tinha uma sensibilidade rara. Entrou comigo, sentou-se no sofá e, de repente, ficou em silêncio. Foi um daqueles silêncios bons que nos convidam a falar. Eu fiquei ali, ao lado dela, olhando para a parede, como se as lembranças estivessem projetadas ali, como um filme antigo e empoeirado. Clara disse então: Tia, eu sinto que tem algo que a senhora nunca disse, e que está doendo há muito tempo. A senhora quer falar? Eu olhei para ela e, pela primeira vez na vida, vi um par de olhos que eu sabia que não iam me julgar. Eu disse: O que você falou hoje no almoço? Sobre abuso. Mexeu comigo. Não é uma teoria, Clara. É a minha história. Ela me olhou, com um cuidado quase maternal, e disse apenas: Tô aqui, pode falar. E eu falei. Falei como nunca falei. Contei sobre os domingos em que meus pais saíam para a igreja e ele ficava comigo em casa. Contei sobre as noites em que eu fingia estar dormindo para que ele não falasse comigo. Contei sobre o medo de contar e ninguém acreditar. Contei sobre o dia em que achei que ia morrer de vergonha porque ele me ameaçou. Disse que se eu falasse, ele diria que eu mentia, que eu inventava, que eu era doida. E eu acreditei. Porque ele era mais velho, mais forte e tinha um poder que me paralisava. Contei tudo isso com lágrimas, com pausas, às vezes com raiva, às vezes com vergonha. E Clara não desviou o olhar nem por um segundo. Quando terminei, ela estava com os olhos vermelhos também. Ficamos em silêncio por alguns minutos, e então ela segurou a minha mão com firmeza e disse: Tia Rosa, a senhora não está sozinha, e ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Ainda dá tempo de libertar essa menina de 9 anos que ficou presa aí dentro. Eu comecei a chorar de novo. Mas dessa vez, senti algo diferente. Não era só dor. Era uma esperança tímida, pequena, mas que começava a brotar. Pela primeira vez, alguém sabia. E essa pessoa acreditava em mim. Pela primeira vez, o que estava enterrado tinha sido trazido à luz. E por mais assustador que fosse, algo dentro de mim dizia que esse era só o começo e que eu não ia mais me calar. Naquela noite, depois de Clara ir embora, eu fiquei horas sentada no escuro da sala. As luzes estavam apagadas, mas eu não tinha coragem de subir para o quarto. Cada sombra parecia um vulto do passado, cada rangido da casa me fazia estremecer por dentro. A televisão desligada refletia meu rosto cansado e eu me dei conta de como o tempo tinha passado. 60 anos. 60. A menina que eu fui parecia tão distante, quase como se tivesse sido outra pessoa. Mas ao mesmo tempo, bastou abrir a boca, bastou pronunciar aquelas palavras que estavam sufocadas dentro de mim há décadas, para tudo voltar com uma força absurda. Era como se eu tivesse sido puxada por um redemoinho para dentro do meu próprio passado, obrigada a reviver o que passei, mesmo querendo esquecer. E esquecer, bah, como eu tentei. Passei a vida inteira fingindo que não aconteceu. Enterrei essa dor tão fundo que achei que tinha matado ela. Mas não, ela estava viva. Escondida, esperando. E agora que saía, me queimava por dentro. Lá pelas 3 da manhã, eu finalmente subi as escadas, pisando devagar para não acordar ninguém. Meu marido dormia no quarto, como sempre dormiu, pesado, alheio a qualquer tormenta minha. Eu entrei no antigo quartinho dos fundos, onde guardávamos coisas velhas, e comecei a procurar uma caixa específica. Sabia que estava ali. Mexi em sacolas, puxei alguns antigos, livros de receita que minha mãe usava.
até encontrar a caixa marrom com fita adesiva gasta. Me sentei no chão frio e abri com cuidado. Dentro, havia fotos da minha infância, cadernos escolares, cartões de aniversário. E entre eles, um pequeno diário de capa rosa desbotada. Era meu. Meu diário dos 9 anos. As folhas estavam amareladas, o cheiro era de mofo e tempo. Quando abri, tremi. A letra infantil, trêmula, era minha. Hoje ele entrou no meu quarto. De novo. Fingi que dormia, mas ele levantou o cobertor. Meu estômago virou. Era como se aquela menina estivesse falando comigo, de novo. Ela ainda estava ali, escrevendo o que não podia dizer, gritando através da caneta o que a boca não podia revelar. Na manhã seguinte, Clara me ligou. A voz dela era suave, mas firme. Tia Rosa, eu fiquei pensando a noite toda. A senhora tem alguma coisa guardada? Alguma anotação da época? Algum diário? Eu respirei fundo e respondi. Tenho. Achei ontem. É da época. Ela pediu para ver. Disse que poderia ser útil se algum dia eu quisesse fazer alguma coisa com isso. Eu hesitei. Mostrar aquele diário era como abrir uma ferida de novo, mas já estava aberta mesmo. Convidei-a para vir até minha casa. Ela chegou antes do almoço, com um caderno de anotações e uma expressão séria. Quando mostrei o diário, ela pegou, com cuidado, como se fosse um artefato frágil e sagrado. Leu algumas páginas em silêncio e a cada linha que lia, seus olhos marejavam mais. Tia, isso aqui. Isso aqui é muito forte. É uma prova. Mesmo sendo antigo, isso mostra que a senhora já registrava o que vivia. E não foi imaginação. Ela me olhou de um jeito que ninguém nunca tinha me olhado. Com respeito, com crença, com indignação sincera. Enquanto Clara folheava o diário, começou a fazer perguntas. Queria saber se eu lembrava de detalhes. Datas, situações, outras. Pessoas que poderiam ter visto algo. E com cada pergunta, mais lembranças vinham, como estilhaços. Eu lembrava do dia em que minha mãe me bateu por ter respondido meu irmão. Lembrava das vezes em que meu pai dizia: esse menino vai longe, é um exemplo. E eu, muda, engolia as palavras como se fossem pedras. Minha mãe não via. Talvez não queria ver. Ela dizia que menina quieta é menina decente. E eu entendi, desde cedo, que falar não era permitido. Clara, com toda sua juventude, não conseguia esconder a raiva. Como ninguém percebeu? Como ninguém notou nada? Eu dei de ombros. Porque era mais fácil não ver. Porque naquela época, menina que falava de coisas feias era vista como problemática. Porque o mundo preferia o silêncio à vergonha. Ela ficou um tempo em silêncio, depois disse algo que me fez estremecer. Tia, eu encontrei 2 processos antigos contra seu irmão. Uma mulher em 1988, outra em 2001. Ambos arquivados. A primeira alegou falta de provas. A segunda desistiu de seguir. Eu senti o ar sumir por alguns segundos. 2 outras mulheres. E eu nunca soube. Clara explicou que achou os registros na base do fórum e que havia indícios de padrões semelhantes. Isso me derrubou. Não só pela confirmação de que ele continuou fazendo, mas pelo sentimento horrível de que talvez, se eu tivesse falado lá atrás, essas mulheres não teriam passado. Por isso, me senti culpada, mesmo sabendo que a culpa não era minha. Mas era impossível não me perguntar. E se Clara se aproximou, me abraçou e disse: Tia Rosa, a culpa nunca foi da senhora. O silêncio não foi uma escolha. Foi um mecanismo de sobrevivência. Mas agora a gente pode fazer diferente. Eu chorei no ombro dela como uma criança. Pela primeira vez, alguém dizia com todas as letras que eu podia me libertar, que eu podia enfrentar aquilo, mesmo depois de tanto tempo. E não sozinha. O peso dividia-se, pela primeira vez, com alguém. Mais tarde, naquele mesmo dia, Clara me entregou uma folha com anotações que fez a partir do meu diário e das minhas lembranças. Chamava aquilo de linha do tempo do trauma. Eu olhei para aquela folha e, estranhamente, me senti validada. Tudo o que eu vivi, que foi ignorado, finalmente estava ali, escrito, reconhecido. Clara disse que se eu quisesse, poderia buscar apoio. Legal disse que, mesmo sendo algo antigo, ainda era possível iniciar um processo,
com base no conjunto de provas, nos padrões, nos relatos de outras vítimas. E mais importante, disse que havia gente disposta a ouvir. Eu não respondi de imediato. Não tinha como, era muita coisa. Mas, dentro de mim, algo começava a se mover. Era como se aquela menina de 9 anos, que escreveu num diário pedindo socorro, estivesse sendo ouvida finalmente. E talvez, só talvez, estivesse pronta para falar mais alto. Na manhã seguinte, o céu estava nublado, e eu me sentia como ele, carregada. Levantei da cama mais cedo que o normal, mas não tinha pressa. Fiz o café devagar, como se os movimentos lentos pudessem me proteger do que eu sabia que precisava enfrentar. O cheiro do café quente misturado ao silêncio da casa trazia uma sensação agridoce. Era como voltar à infância, quando eu acordava antes de todo e me escondia na cozinha, esperando que aquele dia fosse diferente. Mas nunca era. Naquele tempo, eu sentia medo o tempo todo, mas não sabia nomear. Era só um aperto no peito, um incômodo constante. Hoje, tantos anos depois, o medo tinha outro rosto, o da memória, o da possibilidade de romper o silêncio e, com isso, transformar tudo o que vinha sendo cuidadosamente empilhado sob camadas de negação. Eu sabia que Clara viria me visitar de novo naquele dia. Ela me ligou cedo, perguntando se poderia passar a tarde para conversarmos mais sobre o que começamos. A voz dela no telefone era tranquila, mas tinha um tom de urgência. Eu disse que sim, e mesmo antes de desligar, meu coração já estava acelerado. Eu sabia que não seria uma visita qualquer. Eu sabia que ela queria me ouvir de verdade. Ela chegou por volta das 2, com o cabelo preso num coque apressado e uma expressão de quem carrega mais do que sua idade permite. Trazia uma pasta nas mãos, um bloquinho de anotações e um olhar firme que me desconcertava. Eu a recebi na sala, servi o café que já estava pronto e nos sentamos lado a lado no sofá, como se fôssemos iguais. E, de alguma forma, éramos, não pela idade, claro, mas pela dor que agora compartilhávamos. Clara abriu a pasta devagar, tirou de dentro o meu diário de infância, que eu havia deixado com ela no dia anterior, e o apoiou no colo. Ela acariciou a capa como quem toca em algo sagrado. Disse com voz baixa, mas intensa: Tia Rosa, eu reli tudo. Cada palavra sua, cada página. A senhora já era forte aos 9 anos, mesmo sem saber. Aquilo me desarmou. Ninguém nunca me disse que eu era forte. Sempre fui vista como a calada, a contida, a que suportava sem reclamar. E, naquele tempo, aguentar calada era visto como virtude. Mas agora, ouvir da boca de Clara que minha resistência silenciosa era força, aquilo mexeu profundamente comigo. Eu respirei fundo e comecei a falar. Falei com a garganta apertada, com as mãos frias, mas com uma clareza que me surpreendeu. Disse: Clara, você quer saber como foi? Eu não sei se consigo te explicar com palavras, mas eu vou tentar. Eu lembro de uma noite em que a luz do poste entrava pela janela do meu quarto e fazia um quadrado no chão. Eu ficava olhando aquele quadrado, tentando não piscar, fingindo que era só luz e sombra. A porta rangeu devagar, e eu já sabia o que vinha. Ele entrava sempre devagar, como se estivesse com medo de acordar os outros, mas sem medo de me destruir. Eu fingia dormir. Prendia a respiração. Achava que, se eu fingisse bem o suficiente, ele desistiria. Mas ele não desistia. E mesmo quando tudo terminava e ele saía, eu não chorava. Eu só olhava para o quadrado de luz e esperava o sol nascer, como se amanhã pudesse apagar a noite. Clara me olhava com os olhos cheios de lágrimas, mas não dizia nada. E eu continuei. Teve uma vez em que eu tentei contar para a mamãe. Eu tinha uns 10, acho. Falei que não queria mais dormir sozinha. Ela respondeu com dureza: Deixa de bobagem. Menina, você já tá ficando grande demais para fazer manha. E eu calei. E entendi que não podia contar, que minha dor era incômoda demais, suja demais, vergonhosa demais para existir na boca de uma criança. Clara então pegou uma folha que havia trazido e começou a me mostrar uma linha do tempo que ela mesma montou. Com base nos relatos do meu diário, nas minhas lembranças e em algumas datas de fotos antigas, ela estava tentando reconstruir os acontecimentos,
havia um cuidado imenso em tudo que ela fazia. Me mostrava cada item com o respeito de quem segura algo frágil. Disse: essa organização pode nos ajudar, tia. Pode mostrar que existe um padrão. E, mais do que isso, pode dar contexto às denúncias anteriores. Porque, sim, ela me olhou nos olhos com firmeza. Seu irmão já teve 2 registros antigos de acusação por abuso. Um em 1988, outro em 2001. Meu corpo gelou. Eu repeti. Outras 2 mulheres? Ela assentiu com a cabeça e explicou que encontrou os dados por meio do sistema do fórum, que as denúncias foram arquivadas, mas que os nomes e os relatos permaneciam registrados. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas era diferente dessa vez. Não era só tristeza. Era raiva. Era impotência. Eu senti um aperto tão forte no peito que achei que fosse desmaiar. E eu disse: então eu não fui a única. Ele continuou: fez com outras o que fez comigo, e eu não fiz nada para impedir. A culpa me invadiu como um veneno lento. Mas Clara, firme como sempre, segurou minha mão com carinho e respondeu: a senhora era uma criança. Era vítima. Não podia fazer nada. E agora a senhora está fazendo. Está contando. Está buscando justiça. Isso pode mudar tudo. Isso pode impedir que ele faça de novo. Pela primeira vez em muitos anos, ouvi a palavra justiça com esperança e não com ironia. Clara me fazia acreditar que ainda havia chance, que minha dor, mesmo antiga, ainda podia ser ouvida, compreendida e, quem sabe, reparada. Fiquei em silêncio por um tempo, olhando para a parede da sala, tentando lembrar da última vez que me senti ouvida assim. Não lembrei. Talvez nunca tenha acontecido. Até agora. E então, antes de Clara ir embora, ela olhou para mim e disse: algo que vou levar para sempre. Tia Rosa, a senhora não está sozinha. E ainda dá tempo. Ainda dá tempo de libertar essa menina que ficou presa lá atrás. E eu prometo, eu vou com a senhora até o fim. E foi nesse momento, com essa promessa, simples e poderosa, que algo dentro de mim começou a mudar. Pela primeira vez, a dor dividida se tornou suportável. E a esperança, mesmo tímida, começou a crescer. Eu não estava mais sozinha. Eu nunca mais ia estar. No dia seguinte, depois da conversa com Clara, passei a manhã inteira com o coração agitado, como se ele estivesse tentando correr antes mesmo de eu sair da cama. Era estranho. Era como se o meu corpo soubesse que eu estava prestes a fazer algo que nunca fiz em toda a minha vida. Confrontar o passado de frente. Eu já havia falado, sim, pela primeira vez, havia pronunciado em voz alta tudo aquilo que me corroía em silêncio há décadas. Mas agora não se tratava apenas de contar. Era reunir, buscar, confirmar, provar, e isso me deixava com medo. Não por mim, mas por aquela menina que ainda vivia escondida dentro de mim, com 9 anos, abraçando o próprio corpo sob as cobertas, fingindo dormir. Essa menina estava assustada. Mas havia outra parte minha, uma mulher que se ergueu com a voz de Clara, uma mulher que começava a sentir a força de ser escutada e de, finalmente, dizer: chega! Clara chegou pouco antes do almoço com um olhar determinado, quase impaciente. Trazia uma mochila preta nas costas e uma pasta de plástico transparente cheia de papéis. Assim que entrou, me abraçou forte, e eu percebi que, mesmo tão nova, ela carregava um senso de justiça que doía. Ela parecia mais madura do que qualquer adulto que já vi na minha vida. Tia Rosa, hoje a gente vai atrás das peças que faltam, disse ela, olhando nos meus olhos com uma convicção que não deixava espaço para dúvida. Senti um calafrio ao ouvir aquilo. A gente ia cavar memórias, mas não apenas minhas. Ia abrir gavetas da história da nossa família, mexer em fotos, buscar documentos, remexer o que foi escondido. Tinha algo de perigoso nisso, de expor os fantasmas, mas eu disse sim. Eu disse vamos. Começamos no sótão da casa antiga da minha mãe, que hoje está fechada, mas ainda guardava tudo como ela deixou. A chave ainda estava comigo. A casa tinha cheiro de mofo e lembrança. Quando abri a porta, a poeira dançou com a luz do sol e o rangido do piso pareceu um aviso. Vocês têm certeza?
mas nós tínhamos. Subimos as escadas devagar, e, lá no alto, sob caixas empilhadas, estavam os baús de madeira, antigos, pesados, que minha mãe usava para guardar tudo que julgava importante, inclusive o que ela nunca mais quis ver. Clara arregaçou as mangas e começou a abrir as caixas. Com cuidado, dentro de uma delas havia cadernos escolares, recortes de jornal, fotos de aniversários, festas, cartas guardadas e, no fundo, uma pequena caixa de metal azul que me fez gelar. Era dele, do meu irmão. Tinha o nome dele rabiscado na tampa, com uma etiqueta de escola. Tremendo, abri a caixa e encontrei papéis rabiscados, um boletim velho e algumas cartas de uma menina, assinadas com iniciais diferentes das nossas. Clara leu e imediatamente reconheceu o conteúdo. Elas eram cartas da moça que o denunciou. Em 1988, eram íntimas, com um tom de súplica, e falavam de momentos que você disse que eram nosso segredo. Aquilo era uma bomba. Clara me olhou boquiaberta. Tia, isso é prova de que ele repetiu o comportamento. São palavras dela, guardadas por ele. Seguimos vasculhando por horas. Encontramos uma agenda antiga da minha mãe, cheia de anotações sobre a rotina da casa. Em um dia específico de 1973, havia uma nota em vermelho. Rosa ficou calada o dia inteiro. Não quis almoçar. Era só uma frase, mas para mim era um soco. Eu lembrava daquele dia. Foi um dia depois de uma das noites mais pesadas que vivi. Eu me encolhi debaixo da cama até o sol nascer e minha mãe achou que era pirraça. Clara ficou impactada. Tia, essas pequenas coisas ajudam a construir um cenário. A gente está montando um quebra-cabeça do silêncio. No fim da tarde, voltamos para minha casa com uma caixa cheia de papéis, fotos, cadernos, cartas. Era como carregar um caixão simbólico, o peso de uma verdade que sempre esteve ali, mas nunca teve coragem de respirar. Nos sentamos à mesa da cozinha e começamos a separar os materiais. Clara, sempre organizada, dividiu por categorias. Evidências, escritas minhas, materiais que apontavam comportamento padrão dele, registros indiretos e documentos oficiais. Ela fez tudo com tanto cuidado que parecia estar montando um altar. Em determinado momento, me olhou e disse: Tia Rosa, a senhora está indo mais longe do que muita gente jamais conseguiu. Isso aqui pode não só contar sua história, mas ajudar outras mulheres. E, talvez, fazer justiça por todas nós. Então, ela me perguntou se eu toparia escrever um relato, com minhas palavras, descrevendo o que vivi. Algo como uma declaração pessoal, que pudesse ser anexada a um possível processo se eu decidisse seguir em frente. Peguei uma folha de papel, uma caneta azul e comecei a escrever. As palavras saíram com dificuldade no início, mas depois correram como o rio represado que finalmente rompeu. Escrevi com detalhes: o cheiro do quarto, o barulho da porta, o tom de voz que ele usava. Escrevi sobre o medo, sobre a vergonha, sobre o silêncio. E, ao final, escrevi a frase que nunca tinha tido coragem. Ele me roubou, mas não me destruiu. Entreguei a folha a Clara com as mãos trêmulas. Ela leu em silêncio, enxugou os olhos e disse: Isso é a verdade, tia, e a verdade tem poder. Naquele dia, quando Clara foi embora, fiquei com a caixa nas mãos e sentei no sofá da sala, olhando pela janela. Lá fora, as luzes dos postes já estavam acesas. E eu, pela primeira vez, não me senti em escuridão. As provas estavam reunidas. As lembranças tinham nomes. As datas tinham corpos. E eu tinha uma aliada. Eu tinha Clara. Eu tinha voz. E, principalmente, eu tinha coragem. Algo em mim sabia. A estrada era longa, mas eu não estava mais parada. Eu estava andando. E cada passo me afastava um pouco mais do medo. No dia seguinte, Clara me ligou antes mesmo do sol nascer. A voz dela estava diferente, mais firme, mais urgente, como se alguma engrenagem tivesse finalmente se encaixado dentro dela. Tia Rosa, hoje a gente vai falar o nome dele em voz alta. Vamos deixar de chamar de meu irmão, de ele, de aquele que me machucou. Vamos dizer o nome completo dele, porque nome tem peso.
nome carrega verdade, e a senhora tem o direito de devolver esse peso a quem te causou tudo isso. Fiquei em silêncio do outro lado da linha por alguns segundos, respirando fundo. Eu sabia que aquele momento chegaria, mas encarar o nome dele como uma entidade real, viva, e não apenas como um fantasma sussurrado, me dava calafrios. Mas eu disse sim. Disse que estava pronta, mesmo sem saber se estava de verdade. Era um passo necessário, um ato de coragem, e se tem algo que eu aprendi com Clara nos últimos dias, é que a coragem vem junto com o medo, nunca sozinha. Nos encontramos na casa dela naquela manhã. Ela tinha reservado um cantinho no escritório para organizar todo o material que reunimos. As provas estavam empilhadas em pastas etiquetadas, o diário estava guardado com plástico protetor. E até minha carta escrita à mão havia sido escaneada. Ela era meticulosa, organizada, determinada. Quando entrei, ela me recebeu com um abraço forte e me ofereceu uma xícara de chá quente. Sentei devagar, sentindo o peso nos ombros, mas também uma firmeza nos pés, como se estivessem cravados no chão. Então Clara abriu um notebook e me mostrou uma tela com o nome dele no topo: Eduardo Nogueira da Silva. Ver aquele nome ali, em letras pretas, sem disfarces, sem apelidos de infância, sem o véu da família por cima, me causou um enjoo súbito. Era como se meu corpo reconhecesse o agressor pelo nome antes mesmo que minha mente pudesse racionalizar. Clara percebeu e colocou a mão sobre a minha. Disse: é normal. A senhora está enfrentando um monstro de verdade e só o fato de estar aqui já é gigante. Eu respirei fundo. Encarei a tela de novo e falei em voz baixa, mas clara: Eduardo. Ele se chama Eduardo. E ele abusou de mim por anos. Aquelas palavras me libertaram mais do que qualquer reza que já fiz na vida. Clara começou a me mostrar o que havia descoberto a partir do nome completo dele. O site da empresa que ele comandava, as fotos públicas nas redes sociais, os discursos em eventos comunitários. Eduardo tinha se tornado um empresário conhecido na região, envolvido com projetos sociais, com um discurso inflamado sobre família tradicional e valores cristãos. Era de uma ironia cruel, mas ao mesmo tempo nada surpreendente. Muitas vezes, os predadores sabem se disfarçar de cordeiros. Clara murmurou com raiva. Ele construiu a imagem perfeita, e ninguém imagina o que tem por trás. E eu respondi, com amargura na voz: ele construiu essa imagem em cima do meu silêncio, em cima da minha dor. Isso não vai durar para sempre. Nosso plano naquele dia era montar um dossiê completo, um documento com todas as evidências organizadas para ser apresentado a uma advogada de confiança da Clara. Ela havia feito contato com essa profissional, especializada em crimes sexuais antigos e ocultos, uma mulher experiente, respeitada, que entendia o trauma e sabia que justiça não tem prazo de validade moral, ainda que às vezes a justiça formal seja lenta. Enquanto montávamos os arquivos, Clara imprimiu 2 fotos que estavam nas redes sociais de Eduardo. Numa delas, ele aparecia segurando uma criança no colo, sorrindo. Eu olhei fixamente para aquele sorriso e senti uma raiva tão profunda que me faltou ar. Disse em voz baixa, com a garganta seca: ele não tem direito de sorrir com uma criança no colo. Ele não tem o direito de tocar ninguém com essas mãos. Clara concordou com um aceno e disse que essa imagem também era uma peça importante, que mostrava como ele se posicionava publicamente e como isso contrastava com os relatos reunidos. Quando terminamos de montar o material, Clara se levantou, pegou uma pasta vermelha e colocou todos os documentos dentro. Entregou para mim e disse: essa é a sua verdade, tia. Está aqui, por escrito, com datas, nomes, provas. Está aqui tudo o que te disseram para esquecer, para negar, para enterrar. Eu segurei a pasta com força, como se fosse um escudo. Me emocionei, porque aquela não era apenas uma coletânea de papéis. Era a prova de que eu existi, de que o que aconteceu comigo não era invenção, não era exagero, não era drama. Era real. E agora estava registrado.
Antes de ir embora, Clara sugeriu que gravássemos um pequeno vídeo juntas, algo simples, só nós duas, para que eu falasse com minha própria voz o que estava prestes a fazer. Disse que isso poderia ser usado depois, se eu quisesse dar um depoimento mais público, ou mesmo só como forma de guardar aquele momento. Concordei, meio hesitante, mas no fundo sabia que era importante. Sentamos diante do celular dela, apoiado numa pilha de livros, e ela começou a gravar. Eu respirei fundo, olhei para a lente e disse, com a voz embargada, mas firme: Meu nome é Rosa. Tenho 60 anos. E hoje estou dizendo pela primeira vez em público que fui abusada sexualmente pelo meu irmão, Eduardo Nogueira da Silva, dos meus 9 aos 13 anos. Guardei esse segredo por mais de 5 décadas. Achei que ia morrer com ele. Mas não vou. Hoje, escolhi viver com a verdade e escolhi buscar justiça. Obrigada, Clara, por caminhar comigo. Quando terminei, ela parou de gravar, me abraçou com força e disse: Isso, tia, isso é coragem. Isso é justiça começando a nascer naquele dia, quando voltei para casa com a pasta no colo e a gravação no celular. Senti algo que há muito tempo não sentia. Dignidade. Não há dignidade de quem finge estar tudo bem, mas a dignidade de quem para de fingir. A dor ainda estava aqui, o medo também. Mas agora eles tinham companhia, a coragem, a verdade e, acima de tudo, a esperança. A esperança de que, um dia, o nome dele não seria mais lembrado como exemplo de sucesso, mas como símbolo de uma história que foi exposta. E que a minha história, essa sim, seria lembrada como um grito que finalmente ecoou. O dia em que o Eduardo desapareceu começou, como qualquer outro. O céu estava limpo, o sol batia forte no jardim da frente e eu tentava, de alguma forma, seguir com a minha rotina. Depois que Clara entregou o dossiê completo para a advogada, eu sabia que estávamos prestes a entrar numa nova fase. Já não era mais segredo. Já não era só entre eu e ela. Era um processo em movimento. A advogada, que se chamava Lúcia, havia lido tudo com atenção e, ao final da reunião, olhou para mim com olhos firmes e voz pausada, dizendo: Dona Rosa, o que a senhora tem aqui é muito forte. As provas, os registros, as anotações antigas. Tudo isso constrói uma linha consistente. Não há garantia de que será fácil, mas a verdade. E isso, às vezes, basta para movimentar tudo. A senhora está pronta para ser ouvida? Eu respondi, com a cabeça, porque a garganta já estava seca demais para soltar palavras. Foi a primeira vez que uma autoridade olhou para mim e perguntou, de verdade, se eu estava pronta para ser ouvida. E eu estava. Eu queria ser ouvida. Eu precisava. Mas o que eu não esperava era que, apenas 2 dias depois da entrega oficial dos documentos, o Eduardo sumisse. Eu fiquei sabendo por uma ligação da minha irmã mais nova, que me ligou aos prantos, completamente fora de si. Rosa, o Dudu sumiu. Ele saiu para uma reunião ontem e não voltou. Desligaram o celular dele. Ninguém sabe onde ele está. A primeira coisa que senti foi um choque, não porque eu estivesse preocupada com ele, mas porque aquilo confirmava que ele sabia. Alguém tinha contado, ou ele mesmo havia sido avisado, notificado. Talvez os advogados dele tivessem acesso ao processo em andamento. Talvez fosse só instinto. Mas, de alguma forma, ele soube e fugiu. Fugiu porque culpados fogem. Quem é inocente, enfrenta. Quem não teme, responde. Ele desapareceu antes que qualquer medida oficial fosse tomada, antes mesmo de ser intimado. E isso, mais do que qualquer prova escrita, era a confirmação mais clara de que ele carregava a culpa. A minha irmã, coitada, estava devastada. Para ela, Eduardo ainda era o irmão protetor, o empreendedor da família, o homem de bem. E eu, mesmo com tudo o que ele me fez, senti compaixão dela. Não era culpa dela. A maioria das pessoas só viu o que ele queria mostrar. Naquela tarde, recebi mais de 15 mensagens e 8 ligações, notícias. Esliavam rápido numa cidade pequena. Empresário desaparece misteriosamente. Família procura por homem respeitado na comunidade. Eduardo Nogueira está sendo procurado pela polícia. As manchetes começaram a pipocar.
Nenhuma delas dizia por quê. Nenhuma delas mencionava a investigação. Era tudo embrulhado em termos vagos. Mas quem sabia da verdade, lia nas entrelinhas. Clara me mandou uma mensagem logo depois que a notícia começou a circular. Ele correu, tia. Mas não vai conseguir se esconder da verdade. Essa história não é mais só sua. E ela estava certa. Porque no dia seguinte, uma mulher me procurou. Bateu na minha porta com um olhar hesitante, segurando uma bolsa pequena, e me perguntou se eu era a Rosa. Confirmei, desconfiada. E então ela disse: eu sou a Marta. Eu morava na mesma rua que vocês, nos anos 80. Ele também fez isso comigo. Fiquei sem ar por um instante. Era como se um ícone antigo ganhasse corpo. Convidei-a para entrar e ela contou tudo. Marta era 2 anos mais nova que eu. Naquela época, era vizinha. E também, como eu, foi abusada por Eduardo. Disse que ele a atraía com doces, com elogios e depois fazia o mesmo ritual. Pedia segredo. Dizia que era um carinho especial. Ela nunca contou para ninguém, nem para a mãe. Até aquele momento, quando viu meu nome ligado à denúncia vazado, discretamente por alguém da prefeitura, segundo ela, criou coragem de me procurar. Seus olhos estavam marejados, mas havia neles uma coisa que eu reconheci. Alívio, ela disse. Eu achei que era a única. Achei que eu estava louca. Eu achei que era culpa minha. Eu abracei Marta ali mesmo, no meio da sala, e disse: não era sua culpa, nunca foi. Ele fazia isso com quem ele sabia que não teria voz. Agora temos. E vamos usar. Nos dias que se seguiram, outras 2 mulheres apareceram. Uma mandou uma carta anônima para Clara, com uma história semelhante. Outra, uma assistente social aposentada, nos procurou contando que tentou denunciar Eduardo em 2001, mas sofreu represálias e foi desacreditada. Cada relato que chegava era como uma nova página sendo revelada num livro escondido. Era doloroso, mas também revelador. Eu não estava sozinha. Nunca estive. A cidade, que antes silenciava, agora começava a sussurrar. Algumas pessoas viravam o rosto quando me viam no mercado, mas outras e muitas outras paravam para me tocar no ombro, segurar minha mão e dizer: eu acredito na senhora. Não desista. Em paralelo, a advogada Lúcia acionou medidas legais para iniciar o processo de busca oficial por Eduardo. Como ele havia desaparecido antes de qualquer mandado ser emitido, era tratado como desaparecido civil. Mas a pressão popular e a repercussão midiática começaram a transformar o caso. Em poucos dias, com novos testemunhos, conseguimos avançar na abertura formal da investigação. Uma jornalista de um site independente entrou em contato comigo e pediu uma entrevista. Eu hesitei, mas aceitei. Sente que era a hora. Ela veio até minha casa com uma câmera pequena, nos sentamos na varanda e eu contei tudo de novo. Mas dessa vez, com a serenidade de quem não se escondia mais. No final da entrevista, ela desligou a câmera, me olhou com um misto de respeito e emoção e disse: Dona Rosa, a senhora tem noção do que está fazendo? A senhora está abrindo caminho para outras mulheres. A senhora não só contou uma história, a senhora fez o monstro fugir. E eu respondi: não fui eu sozinha. Foi a verdade. Ela tem pernas e corre mais rápido do que qualquer covarde. E se depender de mim, ela vai alcançar ele. Vai alcançar todos os que fizeram o que ele fez. Naquela noite, voltei a dormir com a janela aberta. Pela primeira vez em muitos anos, não tive medo do escuro, porque o verdadeiro perigo já não morava mais dentro da minha casa, nem dentro do meu silêncio. Ele agora corria, se escondia, se encolhia. E eu, enfim, me erguia. Foi na semana seguinte ao desaparecimento do Eduardo que algo inesperado começou a acontecer. Eu estava sentada na varanda de casa, com meu caderninho no colo, rabiscando pensamentos soltos, tentando organizar tudo o que vivia por dentro, quando ouvi a notificação do celular. Não costumo dar muita atenção a essas coisas, mas naquele dia, algo me fez levantar e verificar. Era uma mensagem que dizia: sou Ana, 64 anos. Passei pelo mesmo que a senhora. Só queria agradecer por ter coragem de falar. Aquelas palavras, simples, quase tímidas,
me fizeram chorar. Pela primeira vez, eu percebia que minha história não estava apenas sendo ouvida, ela estava sendo sentida. Respondi com um obrigada, querida. Você não está sozinha, e em menos de 1 hora vieram outras mensagens. Uma mulher de Goiânia, outra do interior de São Paulo, uma senhora do Maranhão. Todas com relatos curtos, algumas cheias de dor, outras de silêncio, mas todas com um fio em comum: a identificação. Era como se minha voz tivesse aberto uma porta e do outro lado existissem centenas, talvez milhares de mulheres, guardando as mesmas cicatrizes escondidas sob o peso dos anos. E naquele mesmo dia, Clara chegou em casa com um brilho nos olhos e um convite nas mãos. Havia sido chamada por um grupo de apoio a mulheres vítimas de violência na maturidade, um coletivo chamado Vozes que Não Se Calam, que organizava encontros em centros comunitários e igrejas. Disseram que gostariam de me ouvir, que sabiam da minha história pela matéria da jornalista e pelas mensagens que circulavam em grupos de apoio. A princípio, minha reação foi de recuo. Falar em público, contar algo tão íntimo diante de desconhecidos. Mas Clara, sempre com sua doçura firme, segurou minha mão e disse: Tia Rosa, a senhora não vai falar como vítima, vai falar como sobrevivente. E a senhora não vai se expor, vai acolher. A senhora é a prova de que nunca é tarde para romper o silêncio. E ali, com os olhos dela me dizendo que eu era mais forte do que imaginava, eu aceitei. O encontro foi numa sala modesta de um centro comunitário no bairro vizinho. Havia cadeiras enfileiradas, uma mesa com panfletos sobre violência doméstica e um mural com frases escritas à mão, como eu não me calei em minha história. Importa. Entrei com as pernas tremendo, mas o coração curioso. Nunca havia estado num lugar assim. Mulheres de cabelos grisalhos, com olhos cheios de vida e também de marcas, me olhavam com respeito, algumas com emoção, como se eu carregasse algo sagrado. Uma senhora se levantou, me abraçou forte e sussurrou: Obrigada. Só por ter vindo aqui, a senhora já me deu coragem. Sentamos em roda e a coordenadora, uma psicóloga de fala mansa, explicou que ali ninguém era obrigada a falar, que cada uma teria seu tempo. Quando me deram a palavra, respirei fundo, olhei ao redor e comecei dizendo meu nome, minha idade e um pouco da minha história. Disse que foi abusada pelo meu irmão por 4 anos. Disse que fiquei 50 anos em silêncio. E que naquele momento, naquele lugar, era a primeira vez que eu dizia aquilo sem abaixar os olhos. Contei das noites em que fingia dormir, dos anos que passei tentando esquecer, do momento em que Clara me ouviu e me fez acreditar que a verdade ainda tinha valor. Falei com calma, pausando quando a emoção apertava. Vi lágrimas em rostos que me entendiam sem julgamentos. Quando terminei, o silêncio foi absoluto por alguns segundos. Depois, uma salva de palmas tímida e sincera tomou a sala. E então, uma a uma, as mulheres começaram a falar. Uma contou que foi abusada pelo padrasto e nunca teve coragem de contar à mãe. Outra disse que o marido a violentava e que ela só entendeu o que era aquilo muitos anos depois. Todas carregavam histórias escondidas nos vincos da pele, nos gestos contidos, nos olhos marejados. Mas ali, pela primeira vez, elas também se sentiam livres para nomear a própria dor. Ao final do encontro, a coordenadora me entregou um broche em formato de borboleta. Disse que era um símbolo de transformação, de liberdade, de renascimento. Eu segurei aquele pequeno enfeite nas mãos como se fosse um troféu. E era o prêmio por ter sobrevivido, por ter falado, por ter, enfim, saído da sombra. Clara tirou uma foto minha com o grupo e postou nas redes sociais, com meu consentimento. A legenda dizia: Hoje, minha tia Rosa falou por todas nós, e nós escutamos. No dia seguinte, a postagem estava cheia de comentários, compartilhamentos, histórias. Era como se minha voz tivesse feito eco em vozes que nem sabiam que podiam gritar. Uma semana depois, fui convidada a participar de uma roda de conversa numa escola pública. Era um evento sobre violência contra a mulher e queriam que eu contasse minha história como exemplo de superação na terceira idade. Fui com medo, claro.
estudantes, professores, jovens, e seria diferente. Mas ao chegar lá, me surpreendi. Os alunos ouviram com atenção, alguns choraram, e ao final, uma garota de apenas 14 anos se aproximou e me disse: "Eu já passei por uma coisa parecida. E agora, acho que vou contar para minha mãe." Aquilo me arrepiou, porque naquele instante percebi que minha história não estava apenas curando o meu passado, estava protegendo o futuro de outras meninas, e nada, absolutamente nada, poderia ser mais poderoso do que isso. Naquela noite, deitada na minha cama, olhei para o teto e me vi sorrindo. Não um sorriso forçado, desses de quem aprende a disfarçar, mas um sorriso pleno, suave, de quem começa a sentir paz. Eu não sabia o que o amanhã traria. Eduardo ainda estava foragido. O processo caminhava lentamente, mas eu já não me sentia impotente. Eu me sentia viva, rodeada por mulheres que, como eu, estavam deixando de ser vítimas para se tornarem protagonistas. E se alguém me dissesse que a minha história não tinha mais importância por ter passado tanto tempo, eu saberia exatamente o que responder. Minha história está salvando vidas agora, e isso é mais atual do que qualquer justiça atrasada. É o presente sendo curado pela verdade e pela coragem de falar. Algumas semanas depois do meu primeiro encontro com o grupo de mulheres sobreviventes, recebi uma ligação da doutora Lúcia, a advogada, que estava cuidando do meu caso. Sua voz, sempre serena, estava levemente alterada, com um certo peso de urgência misturado à solenidade. Ela disse: "Dona Rosa, temos uma novidade. O Ministério Público aceitou a denúncia. O conjunto de provas que reunimos, os testemunhos que conseguimos, incluindo os relatos das outras vítimas que se manifestaram, foram suficientes para iniciar formalmente a investigação." A voz dela foi ganhando contornos firmes e eu me sentei na ponta da cama, tentando digerir aquelas palavras. O nome do Eduardo agora constava nos registros oficiais como investigado em um processo de crimes sexuais contra menores, com agravantes, por reincidência e fuga. Era real. Aquilo que durante 50 anos eu achei que jamais aconteceria, estava acontecendo. Suspirei fundo e perguntei: "Isso significa que ele vai ser preso?" Ela respondeu com cautela: "Ainda não. Ele está como foragido, agora com status de procurado pela justiça. Um mandado de prisão foi expedido e ele está oficialmente na lista nacional de procurados." Fiquei em silêncio e ela concluiu: "A senhora fez história, Dona Rosa. Poucas têm sua coragem." O silêncio, enfim, foi rompido pelo peso da lei. A notícia da investigação se espalhou rápido, como tudo que é escondido por tempo demais e, de repente, vem à tona. O caso foi parar na imprensa nacional, depois de uma matéria extensa, publicada por uma revista independente, que acompanhava histórias de violência silenciada. Meu nome foi citado com meu consentimento, e a foto que tiraram de mim com o broche de borboleta passou a circular nas redes sociais. Alguns me chamaram de heroína, outros me escreveram dizendo que eu era inspiração. Mas não foram os elogios que me tocaram mais. Foi a verdade, nua e crua, sendo finalmente reconhecida. Meu irmão, aquele mesmo que a cidade admirava, que discursava sobre família e bons costumes, agora era procurado por abuso infantil. A máscara tinha caído, e o que sobrou atrás dela era o que eu sempre soube que existia, mesmo quando ninguém acreditava. Clara me visitou no dia seguinte à publicação da matéria. Entrou com os olhos marejados, me abraçou forte e disse: "Tia Rosa, a senhora não sabe quantas vidas está salvando com isso." E eu respondi, ainda emocionada: "Não é por glória, Clara. É para que nenhuma outra menina precise crescer calada, como eu cresci." Nos dias que seguiram, mais mulheres apareceram, com relatos antigos envolvendo Eduardo. Algumas não quiseram se identificar, mas deixaram depoimentos registrados com a advogada. A rede de dor ia se ampliando, e ao mesmo tempo, a rede de apoio também. Recebi cartas de várias partes do país, bilhetes de mulheres com a caligrafia, tremida dizendo obrigada, me reconheci na sua história, você me fez ter coragem de olhar para o que eu escondi por anos. Uma mulher, chamada Iracema, me escreveu de um lar de idosos no sul do país, contando que sofreu violência do irmão e nunca teve forças para contar nem ao marido.
Mas depois de ler minha entrevista, reuniu os filhos e falou. Disse que choraram, juntos, que pela primeira vez sentiu que sua dor foi escutada. Guardei essa carta com carinho, como se fosse um retrato de Vitória, porque cada mulher que rompeu seu próprio silêncio depois de ouvir o meu era mais uma rachadura no muro da impunidade. A essa altura, meu nome já era conhecido na cidade. Muitos me olhavam com admiração discreta, outros com incômodo. Era como se minha coragem escancarasse a covardia de quem sempre soube de algo e nunca falou. Teve gente da família que cortou relações comigo. Uma prima me mandou uma mensagem ríspida, dizendo que eu estava manchando o nome da família, que isso deveria ter sido resolvido entre quatro paredes. Apaguei a mensagem sem responder, porque agora eu sabia. Silêncio é cumplicidade, e eu não ia mais ser cúmplice de ninguém. Se eu tinha que arcar com o peso de ser a que fala, que fosse, eu preferia esse peso do que carregar mais décadas de silêncio podre. Preferia ser julgada por dizer a verdade do que ser lembrada como mais uma mulher que morreu calada. A repercussão do caso pressionou as autoridades a intensificarem as buscas. A última informação era que Eduardo teria sido visto próximo à fronteira com o Paraguai, usando outro nome, tentando desaparecer de vez. Mas o processo não parava. A justiça continuava, com ou sem ele presente. Lúcia me explicou que a ausência dele não impedia a tramitação do processo. Disse que, com as provas e os testemunhos reunidos, o caso poderia se encaminhar para uma condenação, ainda que ele fosse julgado à revelia. Quando ela disse isso, senti um nó na garganta. Eu queria justiça, sim, mas mais do que isso, queria que ele ouvisse cada palavra dita. Queria que ele estivesse ali, sentado diante de um juiz, ouvindo a sentença, olhando para mim e para todas as mulheres que ele destruiu, e entendendo que não venceu. Mas se a justiça viesse mesmo à distância, mesmo no silêncio da fuga, ela ainda assim seria justiça, porque o nome dele já não era mais um nome limpo, era o nome de um homem que causou dor, e que, agora, era reconhecido por isso. Um mês depois da denúncia oficial, fui chamada para participar de uma audiência pública sobre violência sexual, tardia, na capital. Falaram que minha história representava muitas outras e queriam que eu falasse. Sentei-me na bancada, com o microfone à frente e uma pequena plateia de parlamentares, ativistas e outras vítimas. Minha voz tremia, mas minhas palavras não. Contei tudo, do início ao fim. Não escondi detalhes. Nomeei, descrevi. E quando terminei, disse: eu fiquei mais de 50 anos esperando ser ouvida. Hoje, não sou mais a menina calada. Sou a mulher que decidiu gritar por todas as meninas que ainda estão com medo. A sala se levantou em aplausos e eu chorei ali mesmo, em frente a todos. Chorei pela dor, mas chorei também pela liberdade, porque finalmente eu era livre. Na volta para casa, sentei na poltrona da sala, olhei para o retrato antigo da minha mãe, pendurado na parede, e pensei: se a senhora tivesse escutado, tudo teria sido diferente. Mas mesmo sem ter sido ouvida por ela, eu fui ouvida agora. E isso, mesmo tarde, cura. Mesmo doendo, liberta. E mesmo que Eduardo continue fugindo da justiça dos homens, ele jamais fugira da verdade, porque ela tem pernas longas. E um dia vai alcançar. Naquela manhã de outono, o céu estava com um tom levemente dourado, e a brisa, que passava pelas janelas abertas da sala, carregava um perfume de lavanda que vinha do meu jardim. Eu já não dormia com o coração apertado, como antes. Os pesadelos, embora ainda aparecessem de vez em quando, já não me faziam acordar gritando, como acontecia nos primeiros meses depois que a verdade saiu da minha garganta. Havia dentro de mim um tipo de paz que eu nunca tinha conhecido. Não era uma paz completa, nem absoluta, mas era minha. Era a paz de saber que, enfim, eu tinha feito o que precisava ser feito. Que a minha história, por mais pesada que fosse, tinha saído do escuro e ganhado nome, corpo, Ico, e mesmo que ele ainda estivesse longe, escondido, se fingindo de morto em algum canto do mundo, eu sabia. Eduardo agora era um nome associado à verdade, à vergonha que ele tentou jogar para cima de mim,
mas que agora repousava onde sempre deveria ter estado, nos ombros dele. Naquele dia, tomei meu café com calma, passei um batom claro nos lábios e coloquei a blusa azul que Clara havia me dado. Era uma peça simples, mas nela havia significado. Era a blusa que usei no meu primeiro encontro com o grupo de mulheres sobreviventes. Desde então, passou a ser um tipo de armadura leve, um lembrete de quem eu me tornei. Depois, fui até a penteadeira, abri a caixinha de bijuterias antigas e peguei o broche em forma de borboleta que recebi naquele dia. Prendi-o do lado esquerdo do peito. Ao me olhar no espelho, não vi mais só a senhora de 60 anos, com rugas e lembranças. Vi uma mulher que sobreviveu, que viveu, que venceu. Um sorriso discreto surgiu no meu rosto e me peguei dizendo em voz baixa: hoje, a Rosa que ficou lá atrás também vai respirar. Eu estava me preparando para sair. Tinha sido convidada para falar numa universidade da região. Um grupo de estudantes de psicologia queria ouvir meu relato, entender os impactos do trauma e, principalmente, como era possível reconstruir-se depois de tanto tempo. Confesso que hesitei antes de aceitar. Sempre que voltava a contar minha história, eu sentia a dor toda de novo. Mas também sentia outra coisa: poder. Não o poder de dominar ninguém, mas o poder de existir com verdade. O poder de não mais temer. Quando cheguei ao campus, fui recebida com carinho. Alguns estudantes já conheciam minha história pela matéria que viralizou. Uma menina de cabelos cacheados, tímida, me entregou uma flor e disse: Dona Rosa, obrigada por mostrar que o tempo não apaga a verdade. Sente os olhos marejarem, mas segurei. Ali, naquele momento, não era eu quem precisava chorar. Era eu quem precisava acolher. Durante a conversa, falei sobre minha infância, sobre o silêncio imposto, sobre o medo que me cresceu por dentro como uma árvore oca. Falei sobre o dia em que derrubei um copo na mesa da família e percebi que não aguentava mais fingir. Contei sobre Clara, sobre o diário esquecido, sobre o dossiê. Falei de cada passo até a denúncia e, no final, disse com a voz embargada, mas firme: quando uma mulher fala, o mundo se transforma. Mesmo que ela tenha esperado meio século para falar. Os alunos aplaudiram de pé. E eu, por dentro, agradeci a menina de 9 anos que, dia só queria dormir em paz. Na volta para casa, Clara me esperava na varanda, com uma novidade nos olhos. Antes que eu perguntasse qualquer coisa, ela me disse: Tia Rosa, tenho uma ideia. Quero fazer uma pequena série de vídeos curtos, em que a senhora leia trechos do seu diário, com sua voz, intercalando com mensagens de acolhimento para outras mulheres, sem sensacionalismo, só verdade e ternura. Vai ser parte de um projeto com uma ONG que apoia vítimas maduras de violência sexual. Ela sorri e completou: vai se chamar O Diário que Sobreviveu. Por um instante, me faltaram palavras. Eu, com a minha voz tremida, meu passado marcado, agora seria ouvida por tantas outras. Respirei fundo, segurei as mãos dela e disse: vamos fazer, por mim, por elas, por todas as que ainda não conseguiram falar. Gravamos os primeiros vídeos na sala de casa, com o celular apoiado numa pilha de livros. Clara dirigia tudo com delicadeza. Tia, olha para mim. Como se estivesse contando só para mim. E era o que eu fazia. Líamos uma página por vez. Eu pausava, comentava, explicava o que aquela criança estava sentindo. Os vídeos foram editados com carinho, e a primeira publicação foi feita num domingo à noite. Clara me mostrou os comentários na manhã seguinte. Mulheres de todas as idades dizendo que ouviram aquelas palavras como se fossem suas. Uma escreveu: quando a senhora disse eu não era culpada, parecia que era para mim. Era como se eu precisasse ouvir isso há 40 anos. Só outra comentou: minha mãe também foi abusada pelo irmão. Ela nunca teve coragem de contar. Mostrei esse vídeo para ela. Nós choramos juntas. E eu, lendo tudo aquilo, percebi que minha história havia virado ponte entre o silêncio e a fala, entre o medo e a coragem, entre o passado e o futuro. Com o passar dos dias, comecei a escrever cartas. Eram cartas que eu não enviei, mas que me ajudaram a curar o que ainda sangrava. Escrevi para minha mãe, para mim mesma, aos 9 anos, para outras meninas que poderiam estar vivendo o que vivi.
Clara sugeriu que transformássemos essas cartas em um pequeno livro, algo independente, distribuído gratuitamente em abrigos, escolas, centros de apoio. E assim fizemos. A cada palavra escrita, eu me sentia menos prisioneira. A cada vírgula, eu soltava uma corrente. E quando o livrinho ficou pronto, com uma capa simples e o título Cartas para Não Mais Silenciar, eu chorei como quem recebe um filho nos braços. Era meu nascimento. Tárdio, sim, mas ainda assim, nascimento. Numa tarde, sentei na cadeira do quintal, olhei para o céu dourado, igual àquele do dia da ligação da doutora Lúcia, e senti o vento tocar meu rosto com carinho. Peguei uma folha em branco e escrevi: Hoje eu não tenho medo. Hoje eu posso respirar fundo, sem o peso de esconder. Hoje eu existo por completo. E quando terminei, desenhei uma borboleta no canto da página, porque agora eu entendia. Aquela menina quebrada dentro de mim, que por tanto tempo não foi ouvida, finalmente tinha voado. E eu voava com ela. Não para fugir, mas para alcançar outras vozes, outros corações, outras verdades que ainda esperam coragem para nascer. Naquela manhã, a luz entrou pela janela com uma delicadeza quase cerimonial. Era como se o dia soubesse que algo dentro de mim tinha finalmente se assentado. Não era uma data especial, nem feriado, nem mesmo uma ocasião marcada no calendário. Mas, ainda assim, eu acordei diferente. Me levantei devagar, caminhei até a cozinha com passos firmes, preparei meu café com o cuidado que a rotina me ensinou. Mas naquele dia, acrescentei uma fatia de bolo de laranja que eu mesma havia feito no dia anterior. Era como um agrado para mim mesma, uma celebração silenciosa. Sentei à mesa, com a caneca entre as mãos, e, olhando pela janela, percebi o quanto a paisagem tinha mudado, ou talvez fosse eu quem estivesse finalmente enxergando. As árvores, os pássaros, o som distante das crianças indo para a escola. Tudo parecia mais vivo. Talvez porque eu estivesse, de fato, viva pela primeira vez em muitos anos. Clara chegou pouco depois, com um sorriso largo e os olhos iluminados, como só ela conseguia ter. Tia Rosa, a senhora está com um brilho diferente hoje. Ela me olhou, com aquele carinho que sempre misturava respeito e admiração, e eu, sem pensar muito, respondi: é porque hoje eu não tenho pressa de esquecer. Hoje, eu deixo a lembrança vir e não corro mais dela. Clara me abraçou, e naquele abraço cabia tudo o que vivemos. A dor compartilhada, as verdades reveladas, o medo enfrentado e, acima de tudo, a cumplicidade. Ela então tirou do bolso uma carta e me entregou. Era do Ministério da Justiça. O nome de Eduardo havia sido incluído em um alerta internacional. Estava oficialmente sendo procurado fora do país. Havia indícios de que ele tentava se esconder com documentos falsos em outro continente, mas agora ele estava na lista de procurados da Interpol. Respirei fundo ao ler aquilo. Era estranho pensar que o menino que dividia o mesmo teto comigo, que sentava à mesa da nossa família, agora era um fugitivo do mundo. Não sente vingança. Não sente alegria. Sente justiça. Uma justiça que, embora tardia, se desenhava em cada linha daquela carta. Clara me olhou nos olhos e disse: ele pode tentar correr do mundo todo, tia, mas da verdade, ele nunca vai conseguir escapar. Concordei com a cabeça e completei. E nem da própria consciência. Porque, por mais que ele tente calar o passado, ele sabe o que fez. E agora, todos sabem também. Ela então me contou que o livro que publicamos, com as cartas, havia sido adotado por 3 instituições de apoio a mulheres vítimas de violência. E mais, uma editora independente se interessou em publicar uma nova edição, ampliada, com mais relatos, mais cartas, e incluiria um prefácio escrito por ela, Clara. Ao ouvir isso, minha emoção escapou pelos olhos. Disse a ela, entre lágrimas: nunca pensei que a parte mais feia da minha vida pudesse virar ferramenta de cura para outras. E ela me respondeu com firmeza: a senhora transformou a dor em ponte, e quem faz isso muda o mundo. Naquela tarde, fui até o centro da cidade. Precisava resolver umas pendências no banco, pegar meus óculos novos, coisas do cotidiano. E,
Como tem sido comum nos últimos tempos, algumas pessoas me reconheceram. Uma senhora me parou na fila da farmácia e disse: "A senhora é aquela mulher." A que teve coragem de falar. "A senhora é muito forte." Segurei a mão dela e respondi: "Forte é quem escuta e acredita. Forte é quem enfrenta o próprio silêncio." Outra mulher, mais jovem, me disse que mostrou minha história para a mãe e que, juntas, começaram a conversar sobre coisas que nunca tinham sido ditas. Ouvir isso me dava um tipo de conforto que nenhuma compensação financeira, nenhuma notícia sobre o paradeiro do meu irmão jamais traria. Porque ali estava o verdadeiro desfecho, a mudança, o impacto, o movimento. À noite, já em casa, sentei na minha poltrona preferida com um caderno novo no colo. Era diferente dos outros que usei. Esse tinha capa dura, folhas brancas, limpas. Olhei para a primeira página por um tempo, refletindo sobre o que escrever. Não era mais diário. Era memória, era construção. Peguei a caneta e escrevi devagar. Hoje sou uma mulher inteira. Não porque tudo foi resolvido, mas porque parei de me dividir entre o que vivi e o que escondi. O que era segredo agora é história. E a história tem nome, tem corpo, tem som. Enquanto escrevia, percebi o quanto minha letra havia mudado, desde as anotações trêmulas da infância. Ali, naquela caligrafia firme, havia testemunho, havia caminho percorrido. Mais tarde, recebi uma ligação da jornalista que havia feito a primeira matéria sobre mim. Ela estava preparando um documentário e queria incluir minha história como parte do episódio final. Disse que o título seria A Voz que Esperou 50 anos. Sorri do outro lado da linha e disse que aceitava, com uma condição: que mostrassem também as outras mulheres, as que me escreveram, as que me procuraram, as que também encontraram suas vozes. Porque eu não queria que fosse só sobre mim. Nunca foi. Era sobre todas nós, era sobre o silêncio coletivo e o grito compartilhado. Ela concordou com entusiasmo e marcamos a gravação para o mês seguinte. Ao desligar, sente como se estivesse costurando o último ponto de uma coxa longa e antiga. Uma coxa feita de dores, memórias e resistência. Naquela noite, antes de dormir, abri a janela do meu quarto e deixei o vento entrar. Não travei a tranca. Não encostei a porta com medo. Fiquei ali, por alguns minutos, olhando para o céu. E então, quase como um sussurro, falei: "Eu esperei 50 anos para respirar assim, em paz. E eu não trocaria essa paz por nenhum esquecimento, porque lembrar é viver com verdade. E viver com verdade é, finalmente, estar livre." Me deitei, com o coração leve, e pela primeira vez em muito tempo, adormeci com um sorriso no rosto. Um sorriso de quem não tem mais nada a esconder. Um sorriso de quem, enfim, é inteira.